Hoje é o Dia dos Pais, e é impressionante como o Dia dos Pais é tão menos importante que o Dia das Mães. Não digo generalizando, mas se a gente for ver, muita gente nem liga pra esse dia. Isso se deve a N fatores. Muitos pais são ausentes, alguns nem conhecem os seus pais. Muitas vezes, quando os pais se divorciam, o filho acaba criando laços muito mais fortes com a mãe, até porque muitas vezes o pai não faz tanta questão de ver o filho, não generalizando de novo, porque muitos homens realmente renegam a sua responsabilidade como pai. Bom, eu cresci sem pai. Quer dizer, o mais próximo que eu tive de um pai, de uma figura paterna, foi o meu padrinho. Na verdade, eu vejo ele como um pai, mas apesar disso, ele não é o meu pai. Foi ele que comprou as minhas primeiras fraldas, ele que me levou no médico diversas vezes de madrugada quando eu estava passando mal, e eu agradeço muito a ele por isso e por muito mais. A gratidão que eu tenho pra dar pra ele realmente é eterna. Ele foi a melhor figura paterna que ele podia ser, mas ele ainda não era meu pai. Ele tem a família dele, onde ele é realmente pai, marido e tudo mais. Obrigado, tio. Eu te agradeço de coração por tudo. Bom, mas esse vídeo aqui é pra falar pra vocês como é a experiência de crescer sem um pai. Vamos lá. Eu cresci com mãe solteira. Minha mãe, ela me criou sozinha, ela lapidou o meu caráter sozinha, me ensinou os melhores valores que uma mãe podia ensinar. Nunca se embebedou como uma retardada na minha frente. Aliás, nem na minha frente, nem longe de mim. Nunca colocou macho dentro de casa. Desde criança, minha mãe sempre me respeitou muito. Muito, muito, muito. Sempre eu pra ela e ela pra mim. A única pessoa que eu sempre soube que eu podia contar, e vice-versa. Ela não foi só mãe, ela foi pai, ela foi vô, ela foi vó, porque sempre foi só ela, mais ninguém. Eu acho que muitos de vocês aí realmente não sabem o que é depender unicamente de uma pessoa na vida de vocês. Mas ela viveu uma situação ainda mais trágica. Com apenas 16 anos, a minha mãe perdeu a minha avó. Minha mãe, ela tinha o meu avô, que era divorciado e ele vivia com outra mulher. Mas ela resolveu traçar um caminho diferente. Ela seguiu o caminho dela sozinha. A partir daquele momento, a minha mãe, ela estava sozinha no mundo. Foi escolha dela, não depender de ninguém. E a mesma escolha que eu faria se eu perdesse ela. Minha mãe, ela sofreu, mas esse sofrimento nunca alterou o caráter dela. Pelo contrário, só exaltou mais ainda a mulher justa e honesta que ela é. Mesmo estando sozinha no mundo tão nova, ela nunca usou isso como justificativa para ficar fazendo merda por aí. Nunca ficou entregando o corpo dela para qualquer macho escroto que aparecia. Sozinha? Sim. Largada? Jamais. E ela viveu assim até os 23 anos dela. Foi quando eu nasci. A partir daí, ela ia ter alguém que ela sempre podia contar, que sempre apoiaria ela e amar ela independente de qualquer coisa. Minha mãe, ela sempre fez questão de ensinar o amor que uma mãe tem por um filho. Sempre me deu muito, muito, muito carinho. Agora você deve estar se perguntando, quem que é o meu pai nessa história? Bom, eu nasci sem querer. Eu estava longe de ser um plano do meu pai. E ele fez o típico papel de pai ausente. Trazia e traz pensão todo mês, e a gente conversa durante uns 20 minutos, dando voltas pelo bairro. Tudo bem, isso já seria muito para quem não tem um pai. Mas do que adianta se é algo vazio e obrigatório? Se não existisse essa pensão, eu nem veria o meu pai. Não por minha opção. Na verdade, eu acho que ele provavelmente nem se lembraria de mim. Eu não sou um filho para ele. Eu sou simplesmente uma pedra no sapato. Eu já li sobre alguns estudos de que a ausência de um pai é algo muito relevante para a formação de um homem. E quando eu leio esses estudos, eu realmente fico dividido. Minha mãe, inconscientemente, me ensinou um comportamento extremamente feminino. Chega a ser engraçado. Na escola eu sempre estava metido em confusão com algum moleque. E ela sempre falava pra mim: não olha mais na cara desse moleque. Esse moleque não presta, não fica perto dele. Não fala mais com ele. Amanhã você chega na escola e não olha na cara desse moleque. Finge que ele não existe. Mas eu nunca me senti muito à vontade ou inclinado a esse tipo de comportamento.
mas eu tentava incorporar. Afinal, era o ensinamento da minha mãe, a única pessoa com que eu realmente podia contar. Só o tempo me fez perceber o quanto essa atitude não era pra mim, porque homem não é assim. Homem briga, no outro dia tá tudo bem. Isso é engraçado demais. Em compensação, eu acredito que uma das coisas que eu criei vivendo só com uma mãe foi uma sensibilidade muito feminina. Eu me sinto muitas vezes mais afeminado que a minha própria mãe. Uma coisa também que é muito feminina, que eu reproduzo e que eu acredito muito que eu tenha absorvido isso por conta da minha mãe, é que eu sou muito provocativo. Mas eu sou provocativo de um jeito extremamente feminino. Chega a ser ridículo às vezes, ridículo. Até os meus 15 anos eu não conseguia conversar com mulher. E eu acredito que por muitas vezes... E eu acredito que por conta de não ter um pai ali do lado, sabe? Que te dá um toque. Filhos, tem que fazer isso, isso, isso. Não sei se os pais fazem isso, porque eu realmente não sei o que é ter um presente. E cá entre nós, não importa o quão próximo você é da sua mãe, nem sempre é algo confortável de se conversar com ela. Mulher gosta de opinar demais, e ela vai ficar cobrando esse assunto de você depois. Enfim, é foda. Além disso, eu não sei fazer serviço de homem, serviço de alfa. Eu não consigo pregar um prego na parede sem bater o martelo no meu dedo. Cimentar uma parede? Nem pensar. E eu nunca tive vontade de aprender, mas eu tenho certeza que se eu tivesse um pai, eu ia ter que aprender por bem ou por mal. Em compensação, a minha mãe sempre me incentivou que eu estudasse, coisa que eu nunca gostei de fazer. Sabe, deve ser muito legal também ter um pai pra te ensinar a dirigir, coisa que eu já vi muito amigo meu comentando. E também, sabe, certo dia eu perguntei pra minha mãe qual foi a reação do meu pai quando ela disse que ela estava grávida dele. Ela disse que ela não gostava de lembrar disso. Com isso ela respondeu muita coisa, né? Qual vocês acham que é a reação óbvia de um homem que engravida uma mulher já sendo casado com outra? Eu acho que ele pediu pra abortar, ou no mínimo disse que o filho não era dele. Mas a minha mãe, ela foi firme. Mesmo sem suporte nenhum durante a gestação, ela me teve. E nunca deve ter passado pela cabeça da minha mãe ela me abortar. E é por essas e outras que eu quero me casar e viver uma história de amor com uma moça boa. Ter os meus filhos e ser pra eles o que o meu pai nunca foi pra mim. Dar pra minha esposa a fidelidade que ele não deu pra esposa dele. Mãe, muito obrigado por ter sempre me tratado como um presente, não como um fardo. Me desculpa nunca ter dado orgulho pra senhora na escola, desculpa por todos os vacilos que eu dei como filho. Todos esses anos, a gente nunca teve muito, mas você sempre se matou pra me dar o que eu queria. Nunca deixou faltar nada pra mim. Tudo sempre foi muito contado, mas você sempre fez questão de me agradar. E eu tenho vergonha de mim por não ter prosperado ainda e não ter dado pra você o que você merece, o que você realmente vale. Você não é uma mãe de ouro, você é uma mãe de platina, você é uma mãe de diamante. Você e o seu amor são as joias mais preciosas que eu tenho. E eu não tenho como agradecer todo o suporte que a senhora me deu, a educação, o senso de justiça que eu só tenho por sua causa. Nasci com mãe solteira, eu não tenho pai, sou pobre, tô sobrevivendo agora vendendo doces na rua. E nem por isso eu me vitimizo, me faço de coitadinho. E você, homem, você, moleque, para de ser vacilão. Assume seu BO, assume sua criança, dá suporte, dá carinho pro seu filho. Não é porque você não teve um pai que você tem que ser igual ao seu pai. Forma uma família com honra, não sai pedindo pra mina abortar. Seja homem, você foi homem na hora de gozar na dela. Feliz Dia dos Pais, mãe. Era pra eu ter feito um vídeo no Dia das Mães. E como não deu, então eu tô fazendo esse daqui no Dia dos Pais mesmo. Porque você é o meu pai. Mãe e pai é quem cria. E você é os dois.